Abra a tua Bíblia aí em Juízes, no capítulo 6. Nós vamos ler aqui os versos 11 e 12. Eu acho que, pela forma como vocês me responderam da primeira vez, pode ser que você não tenha vindo aqui com grande expectativa naquilo que Deus pode fazer na tua vida. O nosso Deus, Ele tem poder. Quando a igreja se reúne, Ele faz coisas maravilhosas. Então, você que está na campanha, não desista. Você que está na campanha, persevere, porque o nosso Deus, Ele vai bradar. Amém? Juízes 6, 11 e 12, diz assim: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Fechem seus olhos. Senhor, nós te louvamos, ó Pai. Nós te agradecemos pelo teu amor derramado sobre as nossas vidas. Nós te louvamos por estas portas abertas, em que nós podemos nos reunir e aprendermos mais de Ti e sermos ministrados pela Tua palavra. Senhor, a maioria dos Teus filhos que entraram por essas portas estão em busca, estão clamando, estão necessitando de vitória. E nós sabemos que em Tuas mãos está todo o poder. Deus, assim como o Senhor falou ao meu coração através desta palavra, que o Senhor possa falar aos corações dos Teus filhos e que eles saiam daqui nesta noite direcionados com as estratégias corretas para cada batalha, para cada luta, para cada peleja que eles irão passar. Senhor, nós te louvamos porque a Tua palavra nos purifica, a Tua palavra nos guia, a Tua palavra nos direciona, e nós estamos aqui para o louvor da Tua glória. Nós estamos aqui para que o Teu nome seja engrandecido, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para falar conosco, em nome de Jesus, amém. Eu vou falar aqui rapidamente um pouco sobre Gideão, um dos juízes que Deus levantou para direcionar o seu povo. Mas antes de eu entrar aqui na história de Gideão, se nós formos voltar para o final do capítulo 5, diz assim que a terra ficou em paz por 40 anos. O início do capítulo 6 diz que o povo fez o que era mal diante dos olhos do Senhor. E essa expressão, ela aparece algumas vezes na Bíblia Sagrada, e essa expressão, ela faz referência a todas as vezes em que o povo apostatava da fé, em que o povo de Israel se afastava da presença do Senhor, em que eles se deixavam ser dominados por outros deuses. E aí, no início do capítulo 6, nós já vamos ver essa apresentação, ou seja, o povo mais uma vez estava em declínio, naquele ciclo em que eles se desviavam dos caminhos do Senhor. Aí o Senhor permitia vir alguma perseguição, algum inimigo se levantar, e depois vinha a restauração. E isso acontecia por vezes com o povo de Israel. E nós, cristãos, quando vamos ler a palavra de Deus, quando começamos a ler a história do povo de Israel, muitas vezes nós ficamos assim: mas como pode esse povo que via tudo que Deus estava fazendo, e aí eles vão lá e se afastam e adoram outros deuses? E nós somos muito ávidos assim em julgar o povo de Israel. Mas nós, cristãos, que já conhecemos a Jesus Cristo, que já o recebemos como nosso Senhor e nosso Salvador, por vezes também permitimos essas oscilações nas nossas vidas. Mas glória a Deus pela sua palavra, glória a Deus por estas portas abertas e por nós estarmos aqui para sermos instruídos, para sermos cheios do Espírito Santo, para que nós possamos ter uma vida de constância na presença de Deus. O último versículo do capítulo 5 está dizendo que
a terra estava em paz por 40 anos. Essa paz aqui significa o quê? Que não estavam vindo inimigos, é uma paz externa. Mas enquanto Israel estava com uma paz externa, não haviam inimigos, estava tudo fluindo bem. Nós podemos dizer que uma geração ali, ou até duas, que foi perdida. Que de repente aqueles pais estavam passando sobre os feitos do Senhor, mas não estavam mais vivendo os feitos do Senhor. E essa paz externa fez com que o povo de Deus se afastasse do Deus verdadeiro. E essa paz externa fez com que o povo entrasse em idolatria. Nós estamos em um lugar, nós estamos em Brasília, um lugar que é muito propício para nós termos esse esfriamento espiritual. Não aqui na Devec Brasília, amém? Porque aqui tem um povo cheio da presença do Espírito Santo, um povo que busca ao Senhor. Nós somos a igreja da palavra, nós somos a igreja que ora, que busca os dons do Espírito Santo. Mas a geografia, o mundo espiritual aqui é muito propício para que isso aconteça, uma aparente paz. Pessoas vêm de vários lugares do Brasil e aqui ficam bem colocados socialmente, financeiramente, mas se afastam da presença do Senhor. E aí existe um espírito que atua de esfriamento, do ateísmo, da religiosidade. E as pessoas nem percebem. Quando elas vão dar por conta, elas já estão muito distantes do Senhor e se encontram com ataques do inimigo. É por isso que nós temos sim que perseverar na presença do Senhor. É por isso que nós temos sim que estarmos aqui buscando a presença do Senhor, para nós não cairmos nesse ciclo de errar. Aí o Senhor permite que inimigos se levantem e aí nós vamos ser restaurados. Essa paz externa, por vezes, nós vivenciamos, sim, nós podemos viver. A vida, ela é feita de altos e baixos. Mas a questão não é a paz externa, a questão é a paz interior. E aí Israel permitiu que a paz externa tirasse de dentro dele Shalom, que é o Senhor que traz paz. Entender que a nossa paz, ela vem do Senhor, independente das circunstâncias que nós estivermos passando. Independente se lá fora a guerra ou se lá fora a paz, Jesus, que é a verdadeira paz, precisa estar reinando dentro de nós. E o povo havia se afastado do Senhor. E aí o que acontece? O Senhor permite, por causa da idolatria, por causa do afastamento, Ele permite que inimigos se levantem contra o seu povo. E eles estavam há 7 anos sendo dominados pelos midianitas. Por outras vezes o povo ficou até mais tempo, aqui até foi pouco. Mas irmãos, eu não sei vocês, mas quando vem uma guerra assim, que a gente que tem a visão espiritual já consegue identificar, e aí você começa a se munir, a estar preparado, a guerrear. Eu não sei vocês, mas eu fico com raiva do inimigo. Um dia desses eu falei com meu marido, 7 anos, né, de uma guerra que a gente passa. Eu falei assim, amor, eu estou identificando que é a mesma estratégia de Satanás. E eu comecei a falar, Senhor, manda uma nova, porque essa aqui, esse inimigo vai ser derrotado em nome de Jesus. Esse inimigo aqui não vai ter mais brecha nas nossas vidas, não, em nome de Jesus. 7 anos. O tempo era esse. E eles estavam debaixo de uma opressão. Opressão é o quê?
é uma sujeição imposta por uma força. Os midianitas eram um povo guerrilheiro, um povo nômade, e eles vinham contra Israel, mas eles não dominavam o espaço que Israel estava, não. Eles vinham apenas para roubar, eles vinham para destruir. E eles traziam sobre o povo de Deus medo. E o povo estava como covarde. E olha o que a palavra de Deus vai dizer, se você estiver aí com a sua Bíblia aberta. Por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e fortificações, eles fizeram para si, lá no versículo 2. Por causa do inimigo, eles fizeram covas, eles fizeram cavernas e eles fizeram fortificações. Eu já preguei essa mensagem aqui algumas vezes, mas hoje, enquanto eu li, enquanto eu orava, o Espírito Santo foi me dando uns direcionamentos. E eu preciso trazer isso para vocês, igreja. Covas, cavernas, fortificações são estratégias de guerra, estratégia para em um momento de guerra o povo possa se proteger, para que o povo possa se esconder. Mas o que estava acontecendo com esse povo há 7 anos? Não era mais uma estratégia para no momento da guerra, não. O povo estava escondido, o povo estava acovardado, o povo já não sabia mais o que fazer. E aí, quando isso se torna algo constante, não é mais uma estratégia, uma tática de guerra, mas uma opressão, um aprisionamento. E existem pessoas que deixaram a sua fé esfriar, que deixaram com que outras coisas entrassem no lugar de Deus e estão em covas e cavernas. O Espírito Santo falava assim para mim. Mas nessa noite Deus te trouxe aqui para te tirar dessa cova e para te tirar de caverna. A cova, ela vai remeter à morte. Quando nós morrermos, eu vou ser arrebatada, amém? Quando as pessoas morrem, elas são enterradas em covas. A caverna é um lugar escuro, um lugar de se esconder, e existem pessoas que estão se escondendo, existem pessoas que estão à beira da morte, mas o Senhor que dá vida está aqui nesta noite, e Ele diz a você: estou bradando em teu favor, vou te tirar desta situação, e você viverá um novo tempo para a glória do meu nome. O nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. Aleluia. Existem espíritos que agem aqui no local em que nós estamos, assim como existe em todos os lugares, mas para cada lugar existem demônios específicos. O inferno é organizado. E esses demônios agem para que as pessoas estejam em depressão, para que as pessoas estejam escondidas, para que as pessoas não façam aquilo que Deus quer que faça. Mas a palavra de Deus nos diz, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Deus não te deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Este medo vai sair da tua vida em nome de Jesus. Existem pessoas que têm medo de ficar sozinhas, existem pessoas que têm medo da noite. O Senhor vai te dar o sono dos justos, você vai passar a dormir e toda a opressão vai cair por terra em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Os poderes das trevas vão ser bloqueados. Deus vai te fazer viver um novo tempo. Eles também faziam fortificações para si. Fortificações
fortaleza, aquilo que faz um bloqueio. Deus, nesta noite, te chama a atenção para isso. Você que veio de outro lugar para cá, ou você que está aqui, que é daqui, que veio há muito tempo, eu não sei. Mas existem pessoas que fizeram fortalezas por causa de decepções, de coisas ruins que já passaram, e tem um bloqueio. E quando você permite que esse bloqueio chegue na tua vida, que este bloqueio esteja impedindo das pessoas acessarem, você acha que você está se protegendo dos inimigos. Mas quando nós agimos com o nosso próprio braço, quando nós agimos na covardia, quando nós agimos da forma como nós queremos, nós não estamos bloqueando o inimigo. Sabe o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos impedindo que conexões poderosas de Deus cheguem até as nossas vidas. E em nome de Jesus, Deus, Ele vai te dar amigos aqui neste lugar. Deus, Ele vai colocar pessoas do céu perto de você aqui neste lugar. Você vai começar a abrir o teu coração, os teus ouvidos, todo o teu entendimento, para que as palavras que saem deste altar produzam efeito na tua vida. De repente você se decepcionou em algum lugar em que você serviu ao Senhor, e aí você até vem para cá, mas a palavra, ela vem, ela bate e ela volta, porque você criou uma fortaleza, você criou um bloqueio. Mas em nome de Jesus, toda fortaleza que não é do Senhor vai cair por terra, em nome de Jesus. Aleluia! Eu estou pregando para um povo que crê na palavra de Deus. Eu estou pregando para um povo avivado, um povo cheio da presença. Aleluia! Aleluia! Sabe por que o povo estava assim? E nós não vamos ficar? O povo havia se afastado. Mas aí, mais à frente, o salmista, no Salmo 46, ele vai dizer que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. É por isso que nós não precisamos fazer as nossas próprias covas, as nossas cavernas, um lugar para nos escondermos, não, porque nós temos abrigo nele. Deus é o nosso refúgio. Se esconda na presença dele. Deus é o nosso refúgio. Se esconda na presença dele, e ele também é a nossa fortaleza. Ele é proteção sobre as nossas vidas. O povo havia se afastado de Deus, e quando nós nos afastamos, Deus, ele não vai trabalhar, mas a partir do momento em que nós nos posicionamos, o Senhor, ele trabalha em nosso favor, ele brada em nosso favor. Deus é o teu refúgio e a tua fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. Você pode declarar juntamente comigo, você vai falar para você: Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza, o socorro bem presente na hora da minha angústia. Aleluia, aleluia. Eu posso sentir o agir do Espírito Santo nas nossas vidas nessa noite. Eu posso sentir o agir do Todo-Poderoso nas nossas vidas nesta noite. Deus vai te levar para um novo tempo. Aleluia. O povo que estava afastado sofreu. O que esses inimigos faziam? Esses inimigos, a palavra de Deus vai dizer que eles vinham como gafanhotos. E aí, além dos midianitas,
tinham os amalequitas e os do Oriente. Os povos do Oriente, os amalequitas e os midianitas. Não eram só os midianitas. Tinha os amalequitas e os povos do Oriente. Multiplicou. Pode ser que você esteja assim nessa situação. Meu Deus, já estava difícil. Só os midianitas, os guerrilheiros que vinham contra nós. Mas aí apareceram os amalequitas e os do Oriente também. Mas o que o povo precisava fazer? O povo precisava clamar. Porque esses inimigos, a palavra de Deus vai dizer que eles vinham como gafanhotos. E nuvens de gafanhoto, o que ela traz? Ela traz fome, ela traz problemas sociais, ela traz problemas econômicos. E era assim que o povo estava. O povo estava devastado. Eles usavam uma tática de guerra que se chamava a tática relâmpago, uma tática militar que enfatiza o quê? Uma rápida ação. Era tudo bem coordenado e eles vinham como um elemento surpresa. Mas eles não roubavam apenas para o sustento deles, não. Eles roubavam para destruir. A Bíblia diz em João 10:10 que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas Deus veio para dar vida e vida em abundância. Eu não sei você, mas eu estou em Deus. Então o ladrão, ele vai ser exterminado em nome de Jesus. Olha o que o povo fez no versículo 7. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor, por causa dos midianitas, eles construíram covas, cavernas e fortalezas. Mas por causa dos midianitas também, eles clamaram ao Senhor. Então o inimigo, a luta, vai fazer com que você se lembre do Deus Todo-Poderoso e você vai clamar. E quando nós clamamos, o Senhor, Ele responde. Quando nós clamamos, o Senhor, Ele vem com aquilo que nós necessitamos. O povo clama e aí Deus levanta um profeta. A Bíblia não fala qual o nome desse profeta, mas a Bíblia fala que Deus levantou o profeta para lembrar ao seu povo que ele era o Deus que havia tirado o povo de Israel do Egito. Ele era o Deus que tinha dado o livramento. Ele era o Deus. Sabe o que Deus estava lembrando para eles? Vocês estão com medo dos midianitas, dos amalequitas, dos povos do Oriente? Eu sou o Deus que livrei o meu povo de Faraó. O povo de Israel, houve libertação para eles pela mão poderosa. Quantos feitos o Senhor fez? Abriu o mar vermelho, trouxe a provisão, os carros, eles estavam vindo, os midianitas vinham o quê? Com camelos. Os egípcios vinham com carros. E o que Deus fez? Quebrou, destruiu, agiu na natureza para que o povo tivesse livramento. Deus levanta um profeta. Toda vez que nós clamamos, Deus levanta um profeta. Deus levanta os seus profetas aqui no altar. Deus, Ele fala contigo através da palavra. Você também pode ser um instrumento de Deus para a sua própria vida. Comece a lembrar dos feitos dEle na tua vida. Quem era você há 5 anos atrás? Quem era você há 10 anos atrás? Deus estava falando aqui: eu os livrei da escravidão do Egito. Todos nós éramos escravos. Todos nós estávamos perdidos. Todos nós estávamos em trevas. Mas Deus, Ele nos resgatou. E pode ser que você esteja fazendo a campanha hoje, que você precise de muitas vitórias. Mas quem está em Cristo já tem a maior de todas as vitórias. Deus já nos resgatou. Aleluia. Aleluia. Nós não podemos ficar presos ao nosso passado.
Mas lembrar dos feitos de Deus não é estar preso ao passado. Lembra de quantos livramentos o Senhor te deu. Lembra de quantas portas Ele abriu para você. Lembra de quantas pessoas da tua família Ele já salvou. Ele não mudou. Ele continuará fazendo. Ele continuará trazendo vitória sobre a tua vida. Restauração, libertação, mudança. Aleluia, aleluia. Sou eu, o Senhor, o vosso Deus. Quem é o vosso Deus? O meu Deus é o Deus Todo-Poderoso. O meu Deus é o Deus Todo-Poderoso. Ah, igreja, eu estou achando que não é o teu Deus, não. O teu Deus é o Deus Todo-Poderoso. O teu Deus é o Deus Todo-Poderoso. Então adore, glorifique, exalte. Não perca as suas esperanças, porque o Senhor, Ele não mudou. Você está na campanha da vitória. O que você está fazendo? Você está clamando. E o Senhor, Ele vai trazer resposta. Deus levanta um profeta para lembrá-los. E aí, os versículos que eu li, Deus levanta Gideão como o juiz, que vai ser o libertador do povo neste tempo. Deus, Ele levanta Gideão, e Gideão estava o quê? À toa. Gideão estava fazendo nada. A palavra de Deus diz que Gideão estava malhando trigo no lagar. Qual era o problema que eles estavam enfrentando? Os inimigos vinham. Irmãos, os empresários, alguns passam isso, né? Trabalha não sei quantos meses, aí o inimigo vem, surrupia. Eles trabalhavam, e na hora de colher o inimigo vinha, roubava e destruía. O ladrão vinha, roubava e destruía. E aí, nesse tempo de crise, em que o povo estava passando fome, porque as necessidades básicas, eles estavam plantando para a sua sobrevivência. E eles roubavam, e roubavam os animais também, e destruíam, e tacavam fogo. Havia uma destruição. Para o tempo de crise, são necessárias estratégias. Gideão, ele estava malhando trigo no lagar. Lagar é lugar de prensar uvas. Mas Gideão estava usando de uma estratégia. Por quê? Porque as eiras, que eram o lugar apropriado para malhar o trigo, eram lugares abertos, eram lugares expostos. E aí Gideão usa de estratégia. E ele estava ali, naquele lugar que não era propício. Mas ele estava o quê? Se reinventando em meio à crise. Deus, Ele deu uma estratégia para Gideão. Não era o lugar apropriado, mas ele estava fazendo o que estava ao seu alcance. Ele não parou de trabalhar. Ele não ficou paralisado em meio à crise, mas ele estava lá. É o que pode ser feito agora? Eu vou fazer desta maneira, para que os inimigos não vejam. Ele não estava apenas escondido, fugindo dos inimigos, deixando que a sua colheita fosse embora. Não, mas ele estava ali, malhando o trigo. Não é o lugar apropriado, não é o terreno propício. O Espírito Santo, Ele está falando aqui aos corações. De repente você está em um lugar em que você pensa assim: não, mas este lugar aqui não é para esta empresa, mas é o lugar, a estratégia que Deus te deu hoje. Continue trabalhando, se reinvente, porque o Senhor, Ele vai trazer a vitória que você precisa.
É tempo de novas estratégias. O que nós não podemos fazer é no momento da crise paralisar. Mas Deus, esta noite, Ele traz estratégias para você, novas estratégias para você que tem uma empresa, para você que tem um negócio, para você que quer abrir, para você que está falando a mesma coisa com o filho e ele não muda, está falando a mesma coisa com o marido e não muda. Deus hoje, Ele vai te fazer se reinventar uma nova estratégia e você terá vitória nesta batalha. Aleluia, aleluia. O anjo do Senhor aparece. O anjo do Senhor, quando nós vemos na Bíblia com letra maiúscula, é a personificação de Jesus Cristo. E aí, ele fala com Gideão, homem valente. Olha só, Deus o via Gideão como homem valente. Mas mais adiante nós vamos ver que Gideão, ele se via como pobre, como o menor da sua casa. Gideão, ele pertencia à tribo de Manassés. Ele era da descendência direta de José. Ele estava se vendo como a situação dele. Pobre, o menor da casa. E às vezes nós colocamos as nossas limitações como desculpa diante do nosso Deus. Mas essa noite, Deus, Ele te lembra o propósito pelo qual Ele te fez. O poder, o potencial já está aí dentro de você. E quando este potencial se encontrar com o Espírito Santo, você se posicionar, você permitir que o poder do Espírito Santo haja na tua vida, você vai de encontro ao desígnio para o qual Deus te criou. Aleluia! Gideão, ele não estava se enxergando como Deus o enxergava, porque diante da luta muitos já estavam acovardados, não estavam mais fazendo nada, mas Gideão estava lá posicionado. É essa a estratégia aqui, esse momento é isso que dá para fazer, então eu vou aqui me reinventar e eu não vou parar. E Deus estava lembrando a ele, Deus estava falando para ele, homem valente, varão valoroso, em outras traduções. Aleluia. Ele se via como o pobre, o mais pobre e o menor. Talvez seja assim que você se enxergue, mas o Espírito Santo hoje, ele diz para você, passe a se ver como eu te vejo, porque eu estou agindo dentro de você, e você vai chegar no propósito para o qual eu te criei. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus vai nos dizer também que Gideão, ele fala, versículo 13, ai Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais contaram? Não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Olha só que coisa interessante. Os pais falaram, mas provavelmente não estavam vivendo. Nós não podemos apenas falar para os nossos filhos, para a nossa geração, mas nós precisamos vivenciar a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Os pais contaram as maravilhas, mas não estavam vivenciando. E aí, lá no versículo 19, eu não vou ler por causa da hora, 19 e 20, Gideão, ele prepara uma oferta. Ele traz cabrito, bolos e farinha. O que o povo estava passando? Fome, escassez, necessidade por causa dos inimigos. E mesmo em meio à escassez, eu vejo uma diferença aqui na vida de Gideão. Porque houve provisão de Deus na sua casa. Ele tinha algo para oferecer mesmo em tempos difíceis.
E eu quero te convidar, olhe para a sua vida. Às vezes você acha, está difícil, mas mesmo na escassez, Deus, Ele nos dá provisão para as nossas vidas e para nós oferecermos a Ele também generosidade. Ele não perdeu a oportunidade, Ele estava diante do anjo do Senhor e Ele ofereceu algo para ele. Ele não chegou de mãos vazias. Ele trouxe uma oferta. A igreja pode ficar de pé, por favor. A escassez não roubou a gratidão do coração de Gideão. Eu vou ficar aqui só nessa primeira parte da vida dele, que depois o pastor vai me convidar de novo para pregar. Ele nem ouviu. Aleluia. Aleluia. Gideão, ele tinha uma batalha grande para enfrentar. Midianitas, amalequitas e os povos do Oriente. Mas antes dele enfrentar esses inimigos, ele enfrentaria o próprio povo de Israel. Por quê? Gideão, ele fala aqui que ele ficou com medo de morrer porque ele estava face a face com o anjo de Deus. E a palavra que é liberada sobre a vida de Gideão é: paz seja contigo. O Senhor é paz. E ali, de repente, veio um alívio. Ele entendendo que Deus, ele não o mataria, porque ele tinha visto, a palavra de Deus vai dizer que ele viu face a face. Mas Deus, ele estava trazendo sobre ele a paz que excede todo entendimento, que vem da parte de Deus, que age aqui dentro, e aí aquilo que está externo não vai nos atingir. Por quê? Porque, como eu falei, antes de derrotar os inimigos lá fora, Gideão teria que se posicionar diante do povo. O povo estava tão distante de Deus, que quando Gideão, depois de levantar um altar, Deus manda que ele destruísse Baal, Deus manda com que ele tirasse a idolatria no meio do seu povo. O povo descobre quem fez aquilo e fala: vamos matar. O próprio povo que clamou a Deus por livramento. Deus levantou um profeta e Deus levantou um juiz para direcionar o povo, mas o povo estava tão envolvido com a idolatria que eles queriam matar Gideão. De repente existem inimigos se levantando assim contra a tua vida. Você se posicionou, e às vezes até o de casa, mas a palavra foi liberada: paz é contigo, paz seja contigo, o Senhor é paz. Aquele povo voltou a entender quem era o Deus verdadeiro, porque Joás se levanta e fala assim: vocês vão defender Baal? Ele está permitindo que isso tudo aconteça conosco. Gideão foi levantado por ele para nos lembrar que ele é o verdadeiro Deus. Arabaxu e Zedei Arabás. Aleluia! Deus nos levanta como os valentes de Gideão, para nós declararmos a destruição da idolatria. O poste ídolo vai ser destronado no seu trabalho, na sua casa, na sua vida, no nosso coração, nas nossas vidas. Só há espaço para o único Deus verdadeiro, e você vai sentir paz. Em todo esse posicionamento que você tomar, você vai sentir paz. A paz que excede todo o entendimento. Deus, Ele te dá novas estratégias, te reinventa nesta noite. Aleluia.
Aleluia. Mas só pode vivenciar isso quem está em Cristo. Você, meu amigo, minha amiga, que está nos visitando, sempre será bem-vindo aqui em nosso meio. E você pode fazer campanhas e Deus, por misericórdia, permitir que graças cheguem à tua vida, te conceder vitórias. Mas a maior de todas as vitórias é a salvação em Cristo Jesus. E a salvação em Cristo Jesus, nós declararmos que Ele é o Senhor das nossas vidas, é o que traz paz aos nossos corações. Então, igreja, eu te convido a fechar os olhos. Se tem algum amigo ou alguma amiga aqui nesta noite que está afastado dos caminhos do Senhor, que permitiu que outros ídolos, muitas vezes nós pensamos que ídolos são apenas imagens que se erguem, mas às vezes nós colocamos pessoas no lugar de Deus, nós colocamos trabalho no lugar de Deus, nós colocamos filhos no lugar de Deus, nós colocamos os nossos hobbies, tantas coisas no lugar de Deus. Mas nessa noite, se tem alguém aqui que está afastado dos caminhos do Senhor, que está afastado da comunhão do corpo de Cristo, ou que nunca tomou esta decisão de se posicionar, de reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, eu quero te convidar a levantar uma de suas mãos, porque nós como igreja queremos orar por você. É tempo de se posicionar. Jesus em breve virá para buscar a sua igreja, e em nome de Jesus você não ficará de fora. Então, se tem alguém aqui nesta noite que precisa se posicionar, não diante de mim, não diante do pastor, mas diante do nosso Deus, que precisa se levantar e dizer: eu quero me posicionar diante de Deus. Se existe alguém aqui nesta noite que precisa fazer isso, eu quero te convidar a levantar uma de suas mãos corajosamente, porque nós queremos orar por você. Aleluia, estou vendo uma mão levantada lá atrás. Se tem mais alguém, pode levantar a sua mão. Você é livre, você é livre. Nós como igreja queremos orar por você. Querida, você pode vir aqui à frente, nós vamos orar por você. Aleluia, aleluia. O inimigo não vai mais te derrotar. Celebre ao Senhor, igreja, adore ao Senhor nesta noite. Aleluia! O inimigo foi derrotado. O ladrão da alegria foi derrotado. Fiquem aqui à frente. Aleluia! Se tem mais alguém, vem aqui. Não fique envergonhado, não. Nós não fazemos isso para expor ninguém. Nós fazemos isso para nós como igreja abraçarmos no mundo espiritual e dizermos para vocês: nós vamos juntos para o céu.